eu estou falando assim, olha, eu não tenho como pagar as custas da minha petição, do meu processo de conhecimento, o juiz indeferiu. Então, olha, eu tenho o direito de interpor um recurso para rever a decisão do juiz. Porém, esse recurso que eu estou interpondo também tem preparo. E eu não tenho como pagar esse preparo. Beleza, então eu vou pedir uma tutela recursal, ou uma liminar, um grau de recurso. Quem vai analisar é o relator. E aí tem uma questão. O relator pode negar o quê? Monocraticamente. Vulgo deu ruim. Porque olha só, se ele negar monocraticamente e falar que eu tenho condição de pagar, cara, essa negativa monocraticamente vai acabar acarretando no fim do meu recurso, na minha necessidade de pagar as custas do processo, sob pena de extinção do processo de conhecimento. Só que tem uma questão, se mesmo aqui, aí eu falo, vou desistir do recurso, então eu não tenho como pagar. Beleza, desisto aqui. Aí vem para cá, fala, não tem como pagar a ação, desisto tudo. Eu vou ser condenado, mesmo desistindo da ação, a pagar o recurso e a ação, só por ter movimentado a máquina do Poder Judiciário. Então, uma vez provocado, se o juiz nega aqui e eu não recorro, se o relator nega, eu não recorro, deu ruim, eu vou ter que pagar a custa do recurso e a custa da ação. Você levantou? Entendeu? Beleza. Eu já vi, então, que contra decisão monocrática do relator cabe o quê? Agravo interno, não é isso? Quero mostrar um trem para vocês rapidinho. Esse agravo interno aí. Do agravo, acabou de aumentar. Antigamente o agravo era R$196, acho que vai dar 400 pila, né? Professor, então você faz a petição inicial para o juiz negou. Você entrou em agravo, aí vai para outro juiz que é o relator ou o Não, o agravo ele é interposto no tribunal, diretamente no tribunal. E aí, esse relator é lá no tribunal. Tem nada a ver com o juiz? Não, nada a ver. Beleza, ó. Então eu interpus o agravo do instrumento. E aí agora eu vou entrar com um agravo interno, ou agravo regimental. O objetivo daqui, ó, é ter uma chamada decisão colegiada. Quando entra com agravo interno é porque o senhor quer que seja julgado novamente pelos três, né? Pelos três. Os dois Então, julgadores vão concordar ou não com a... Exatamente. O que acontece? Cara, teve uma decisão muito engraçada aqui no tribunal, e a gente estava participando da situação lá, foi bem assim, ó. O relator negou monocraticamente. Negou. Aí nós entramos com um agravo interno. Tínhamos outros dois julgadores. O que aconteceu? Um desses julgadores, que não era o relator, julgou favorável. O relator mudou o voto dele e julgou favorável. Deu um bom para nós. Aí veio um que julgou desfavorável. E aí o que aconteceu? Havendo 2-1 não sendo unanimidade, esses dois têm que mudar para o não, aquele não mudar para o sim. Aí começou a tranqueira, mas aí no final das contas, aí no final das contas deu certo, porque chamou mais dois, tá, e deu certo, mas tipo, foi cansativo. Ó, decisão colegiada. E a decisão colegiada tem dois efeitos. Então ela tem que ser unânime, essa decisão. A decisão colegiada tem dois efeitos. Primeiro, manter ou reformar a decisão. Gente, isto daqui não é o mérito do recurso não, tá? O que está discutindo aqui é aquela liminar do recurso. Lembra disso? É apenas a liminar. Isso aqui, ó, tela recursal. Só isso que está chegando aqui. Que é, olha, eu tenho que pagar as custas na ação, eu tenho que pagar as custas do recurso, é isso que está discutindo aqui. Eu não estou nem discutindo se é cabível, não é mais justiça gratuita, eu estou discutindo se eu vou pagar aqui. Beleza. Se reformar,
Show de bola. Porque isso daqui, ó, vai voltar. Cadê a monocrática? Volta para cá, ó. Ou seja, seguindo o processo da onde ele estaria aqui, ó. Beleza? Porque aqui negou monocraticamente, seria como se concedesse aqui. Joia. Agora, se manter a decisão, aí está precisando rezar mais, né? Olha só. Aí vem uma questão. Agora, eu tenho uma chamada decisão colegiada de um tribunal. Como é que nós chamamos esse tipo de decisão? Lembra? Acórdão, que é a decisão colegiada, são os tribunais, os TJ, STF, nós temos chamado acórdão. Dizem, né, que antigamente os julgadores estavam dormindo, e aí você falava, acórdão, aí o cara se preferia a decisão final, era mais ou menos assim, aí, na poética é isso. Mas então, o acórdão, dentro de aspas, pelo amor de Deus, é como se fosse a sentença do tribunal. Dentro de aspas, sentença é só monocrática. Agora vem uma questão. Se eles mantiverem a decisão monocrática do relator, além da multa que você vai ser condenado lá do parágrafo que tem como fugir, tem alguma coisa a ser feita? Porque, ó, o juiz negou, eu pedi uma liminar do recurso, o relator negou, eu entrei com um agravo interno, o colegiado manteve, eu posso fazer alguma coisa? Apelar, mas não é sentença. Sentença só cabe em primeiro grau, aqui é um acórdão. E aí que é legal. Cabe, primeiramente, um recurso. Qual recurso caberia aqui? De novo, os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão, exceto despacho. Acorda é um despacho? Não. Então cabe embargo de declaração? Sim. Essa é a primeira coisa. Cabe embargo de declaração lá do 1022, mesma coisa, nessas hipóteses aqui, ó. Omissão, obscuridade, contradição, erro material. Beleza. Professor, mas se não tiver omissão, obscuridade ou erro material, cabe outra coisa? Sim. Olha só, você fala, o trem vai ficar feio agora. Fala assim, ó, eu poderia, só como, gente, supondo, tá? Eu poderia tentar levar esta decisão para o STJ? Só que posso? Está no TJ, mas é um agravo interno, não é uma apelação, é a decisão de um agravo interno. Posso? Posso, tem meios de fazer isso. Professor, o que eu tenho que fazer? Entrar com embargo de declaração, que não é esse. Olha que interessante. Vocês se lembram quando vocês aprenderam o recurso especial e o recurso extraordinário, o chamado pré-questionamento da matéria? Professor, semestre passado a gente não estudou recursos. Teve pandemia, teve tudo, é verdade. Não, foi no final do semestre, o Edson não conseguiu passar. A filé. Sim, então relembrando, olha só. Relembrando. Deixa eu botar aqui, ó. Isso é quase um nome que você dá para o seu filho se está sem ideia, tá? Ó, chama pré-questionamento de matéria em instância. Juro para vocês, você não tem recurso. Esse é o nome dos embargos de declaração. Ele chama-se embargos de declaração para pré-questionamento de matéria em
instância inferior. Juro para você. Esse é o meu. Mas alguém já chegou aí tão longe assim? Alguém? É. Isso aqui sempre a gente chega. Sempre. Luta até o fim, né? Ah, é. Pega uma ação lá, que tem lá de 8 milhões, valor da causa, e o juiz fala, não, eu não vou dar justiça gratuita. Fala, muito bem. Não, você tem que recolher o teto. Ele fala, o teto vai ficar sem eu se eu pagar. Então, tipo, você tem que... Demora quanto tempo esse processo aí? Depende. Ó, o agravo do instrumento, a liminar é muito rápido. O PJE é muito rápido. Por exemplo, uma liminar de agravo, quando você é abençoado, geralmente sai até no mesmo dia, 2 dias depois, é bem rápido. A liminar do agravo. O mérito demora mais, porque tem que marcar a pauta do colegiado, etc. E aí o que acontece? O tribunal é dose, porque tem umas ações que passam na frente, tipo menor, idosos, incapazes, que estão lá presos. E aí, se sua ação não tiver esses caras, a sua sessão vai ficando mais longe. Mas sempre marca, assim, não é tão demorado, não. Não é tão demorado. A apelação demora mais que o agravo. O agravo, como ele é feito no curso do processo, e ele não suspende o processo de conhecimento, ele não suspende como regra. Ele não tem efeito suspensivo. Então, o que acontece? Se ficar demorando demais, imagine que o juiz siga o processo, e aí chega lá na frente, essa decisão muda tudo. Imagina ter que anular o processo, não tem compensa. Então, o agravo geralmente é mais rápido. Agora, daqui para cima, aí já é emoção, gente. Já, por exemplo, eu tenho recurso especial que tem 7 anos para ser julgado. Então, por aí você tem uma média, né? Só o recurso especial. Então, olha só, eu entro com esse embargo de declaração aqui, vou colocar aqui para o caminho, tá? Chama embargo de declaração para pré-questionamento de matéria em instância inferior. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa que, assim, esses requisitos aqui, por exemplo, ser rol taxativo, o preparo, a questão do prazo de 15 dias, são requisitos essenciais para o recurso. Essenciais. Agora, isso daqui, eu me pergunto até hoje, qual foi o motivo do legislador e ainda do STJ ter simulado isso aqui, dessa necessidade. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, ó. Eu entro com um pré-questionamento para o julgador, contra essa decisão, eu falo assim, ó, julgador, você está você está violando a aplicação da lei infraconstitucional? Sabe o que ele vai fazer para mim? Vai cagar o que eu estou falando. Ele nem responde os embargos. Eu falo assim, sim, eu estou violando matéria infraconstitucional, me amarro nisso. Nunca que ele vai falar isso. Mas esse pré-questionamento é para falar assim, olha, julgador, você violou a leitura do artigo 98 do CPC, que diz que aquele que declarar que não tem condições de pagar tal. Então, assim, eu tenho que falar qual artigo ele está violando. Infraconstitucional e constitucional. E isso vai fazer diferença, porque esse pré-questionamento, ele é requisito obrigatório para o recurso especial e para o recurso extraordinário. Então, se eu não fizer isso daqui, na hora que eu interrompo o recurso especial, o relator, ao receber o recurso especial, ele vai negar monocraticamente o meu recurso especial, porque eu não fiz esse embargo de declaração. Então, tipo, outro detalhe, o julgador não está obrigado a responder os embargos. Eu faço isso por fazer, apenas para delimitar o conteúdo que eu vou levar para as cortes superiores. Esse é o objetivo. Ou seja, ó, eu vou discutir o artigo 98 do CPC em sede de STJ, e eu vou discutir o artigo 5º da CF, lá no inciso, acho que é 37, que fala do acesso à justiça, no STF, que é a violação constitucional e a violação infraconstitucional. Que viagem, né? Enfim. Beleza. Daqui, ó, eu vou ter então o acórdão que eu preciso. O acórdão que eu preciso. E esse acórdão, então, eu vou entrar com o chamado recurso especial junto ao STJ. Então, desta resposta dos meus embargos de declaração
para fins de pré-questionamento de matéria em instância inferior, eu já posso interpor meu recurso especial junto ao STJ. Professor, eu posso, deste acórdão aqui, já interpor o RE, que é o recurso extraordinário. Eu gosto mais da forma antiga, eu chamo de REX, para diferenciar melhor. O recurso extraordinário com o STF, posso. Só que olha só, se houve violação de matéria infraconstitucional, aqui ó, duas leis infraconstitucionais, CPC e lei federal. Então, primeiramente, eu vou ter que entrar com recurso especial. E aí, entrar com recurso extraordinário aqui, ó, provavelmente vai queimar minha largada, o STF não dá repercussão geral, e aí eu não vou conseguir resultado. O que eu faço? Daqui, sai outro, acordo. E desse acordo aqui, recurso extraordinário para o STF. Isso supondo que o STJ não tenha modificado a decisão monocrática. Porque se modificou, se falar, bom, resolveu. Eu estou supondo aqui, então, que o STJ não tem. Só que tem uma questão. Para eu interpor o recurso extraordinário aqui, eu tenho que preencher esse requisito aqui, que é o pior de todos. Você já ouviu falar da chamada repercussão geral? Em algum momento nessa vida acadêmica, você assistindo uma notícia falando sobre o STF e falou, olha, o STF entendeu que tal tema ou tal julgado tem repercussão geral. O que acontece? Alguns casos, gente, é fácil demonstrar repercussão geral. Sabe qual que é o mais famoso deles? Isso aqui, ó. Cara, é o mais fácil de todos, entrar com HC. O STF é assim, ó. Sabe por quê? A liberdade e a vida são os maiores direitos que a gente tem, né? Teoricamente. Né? Mas são. Então, por exemplo, uma prisão indevida do indivíduo está suprimindo o bem maior da liberdade. E a repercussão geral é, olha, furtar uma peça de picanha. O cara tem que ficar preso ou não tem que ficar preso? O cara roubar uma melancia. Tem repercussão geral ou não tem repercussão geral? Então, assim, o HC criminal, ele consegue preencher a repercussão geral muito fácil, por causa do elemento envolvido, que é a liberdade. Agora, no caso esse daqui, ó, justiça gratuita, a repercussão geral que eu tenho que discutir aqui é o acesso à justiça. Eu não sei se o STF dá a mesma importância da liberdade com o acesso à justiça. Na verdade, eu acho que é, enfim. Então, assim, é mais difícil. Eu tenho que demonstrar que o caso do João, que é essa minha ação, se analisada pelo STF, vai gerar efeitos em toda a coletividade. Porque o que está sendo discutido aqui em tese não é propriamente dito o caso do João. É o caso de que a pessoa que possui boa renda financeira pode pedir justiça gratuita? Então, assim, essa seria a minha tese, que o STF já decidiu, inclusive, que fala, não, que a renda e patrimônio não são os únicos elementos para deferimento ou indeferimento da justiça gratuita. Porque você imagina, o cara tem uma fazenda, e fala assim, o cara que tem uma fazenda de 5 milhões de reais, pode pedir justiça gratuita? Depende. E a herança da avó dele, que é essa fazenda? Ele, tadinho, trabalha ganhando um salário mínimo, herdou uma fazenda, não tem como nem pagar o inventário. Consegue entender? Então, assim, depende de caso a caso. Então, eu tenho que demonstrar no meu recurso extraordinário a chamada repercussão geral, que é a coisa mais difícil que existe. Mais difícil. Porque, aqui não se demonstra, especialmente, efeitos patrimoniais pessoais, e sim situações coletivas, situações da sociedade. E aí você se depara com alguns casos bem assim, Teve um juiz, não sei se vocês lembram disso, não tem tanto tempo, um juiz no Rio de Janeiro,
ele ingressou com uma ação contra o porteiro do prédio dele, porque ele tinha que ser chamado de excelência, o doutor, vocês lembram disso? Eu acho que é doutor. Então ele entrou com uma ação contra o porteiro do prédio, porque o porteiro não chamava ele de doutor. E acredite se quiser, isto chegou no STF. O juiz alegava que ele não ser chamado de doutor afetava ou atacava a dignidade da pessoa humana, uma vez que o cargo dele é assumido e ele não sendo reconhecido, ele estaria sendo desonrado. E juro para vocês, o STF julgou o caso no específico e disse que o porteiro não tinha que chamar de doutor, graças a Deus. Você imagina um efeito de uma decisão dessa daqui, de um acordo desse, e obrigar o próprio porteiro a chamar esse indivíduo, né, não vou nem chamar de gente, esse indivíduo de doutor. Né? Então o STF tem algumas ações simbólicas. Há 3 dias atrás, teve um caso de direito de esquecimento, né, que foi julgado agora. Aquele caso em si, ele vai fazer uma lambança tão grande no Poder Judiciário, mas tão grande, porque o caso julgado, ele não se assemelha com o direito ao esquecimento que se discute. O que estava discutindo ali era a família da Aida, se podia ou não podia vincular uma notícia anos depois, mas como efeito, eu tenho o caso Xuxa, o caso Jurandir, você lembra do caso Xuxa lá do filme? Acho que é essa noite, né, que já vai passar o filme da Xuxa, no canal Brasil lá, da Sky, já vai passar o filme, porque tipo assim, então os efeitos, propriamente dito, não geram naquele caso, mas eles geram na sociedade, mesmo em casos que geralmente nem são análogos ou parecidos àquilo. Joia? Dúvida até aqui, moçada? Bem suave, viu? Nem precisa de 6 meses para falar de recurso. 1h30 dá para explicar quase todos. Explicar uma coisa agora, a gente entendeu. Rapaz, ó, isso aqui é uma moleza. Processo civil, nós 2 meses. O que eu quero mostrar para vocês? De forma objetiva. Que o erro do aluno, assim, sabe o que o recém-formado é achar que ele não precisa entender recurso até se formar, porque ele fala assim, olha, quando eu começar a trabalhar, quem se conseguir caminho, né, que seja na área de concurso ou ainda da advocacia, fala assim, ó, até chegar na fase de recurso eu já aprendi demais, eu vou entrar com ação, tá? Não. Eu posso ter que entrar com uma ação e no dia seguinte já está manejando o recurso e daqui a uns dias está chegando na mais alta corte constitucional do nosso país por causa de uma simples decisão de justiça gratuita. Desde que você saiba manejar os recursos corretos. Gente, ó, de coração, eu falo isso de coração. Na prática, que recurso que a gente vê? É isso daqui, ó, e isso daqui, olha lá isso aqui. Olha lá isso aqui. A grande maioria dos profissionais não fazem isso aqui. Uns por desconhecimento total. Aquilo somente. Falou em corte constitucional, corte especial, já fica tremendo. Outros falam, mas, nossa, você quer ver uma coisa? É igual o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele, como ele é interposto no curso do processo, ele gera um efeito muito imediato. Sabe por quê? Imagina aquela linha do processo que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos aqui do processo da petição inicial até a sentença. Quem não viu a aula, eu já coloquei lá no SAF lá, depois está lá a aula para quem quiser assistir, né? Da aula passada. Agora já a partir da semana que vem, vocês já viram lá o notificado, né? Tem que fazer um videozinho de 5 minutos, né? Então eu aconselho a moçada a vir na aula, né? Você imagina, né? Esse, para quem não vem, né? Não caso de Vai você. estar disponível durante o período da aula. 5 minutos, aqueles 5 minutos, né? Só durante o período que você vai estar na Então, eu não sei como vou fazer um trem desse ainda, eu estou pensando, né? Como é que você coloca um vídeo para poder ficar disponível só naquele horário? Eu não sei como é que faz isso. Vou ter que procurar alguém para me explicar, nem isso se fazer. Imagina. Mas, enfim. Olha só, até me perdi. O custo do processo. Na aula passada nós vimos o custo do processo inteiro de conhecimento, e aí nós vimos assim, nós vimos sem recurso, né? Só como é que fala? O rito do processo, tudo na paz e amor, concedendo tudo, seguindo o caminho. O que acontece? Quando você vê aquele processo, o rito do processo de conhecimento inteiro que nós vimos na aula passada, aquele rito de conhecimento lá pode demorar
anos e anos e anos. Pode demorar 5 anos, 10 anos, a gente sabe disso na realidade, né, que a gente tem no Brasil, pode demorar. O que acontece? Às vezes, o juiz que vai proferir a sentença do seu processo, aquele da aula passada, cumprido, nem é o juiz que acompanhou o seu processo inteiro, já passou 2, 3 juízes nele, geralmente é assim que acontece, né? Porque vai tendo a troca dos magistrados por comarca, de vários, etc. Beleza. Aí, profere uma sentença. Eu apelo daquela sentença. A apelação, gente, não vai nem para o gabinete do juiz. Eu apelei da sentença, o gestor da secretaria certifica que eu apelei, nem certifica prazo, porque não cabe a ele fazer isso, ele só tem uma função: intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões. Apresentou a contrarrazão, manda para o tribunal para julgar. Ou seja, aquela sentença que o juiz proferiu, ele nem vai saber se apelou ou não apelou, se o tribunal mudou ou não mudou a decisão, ele não fica sabendo. Ele não gera um efeito imediato nessa figura das partes do processo, que eu digo advogado, parte, juiz. Agora o agravo é diferente. O juiz pegou o seu inicial aqui e profere uma decisão interlocutória. Aí o que acontece? Você fala: poxa, juiz, por que você negou? Isso de forma educada, né? Vou recorrer disso daqui. Eu recorro através de um agravo de instrumento. O agravo de instrumento a gente chama até de recurso isolado, ou ia falar carente, não tem outro nome. Esqueci o nome que eu vou te falar. Ele é um recurso que ele é interposto sozinho no tribunal. A apelação eu interponho no juiz monocrático, no ACOR, e ele vai para o tribunal para julgar, né? Ele fica preso no processo de conhecimento. O agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no tribunal. O meu processo de conhecimento continua aqui em Sinop, só o recurso que vai para lá. Então, o que acontece? Beleza, eu tenho uma decisão desse agravo, ele volta para cá, para esse processo. E você imagina o juiz sendo impactado, de tipo assim, toma lá da cá, ele profere uma decisão, eu fiquei insatisfeito com essa decisão interlocutória, recorro dela e eu já tenho um efeito imediato dessa decisão. Por isso que a gente fala que o agravo de instrumento é o recurso do prazer do advogado, porque ele gera um efeito tão rápido naquela decisão do magistrado, em demonstrar que ele se equivocou, porque o magistrado não erra, né? Que ele apenas se equivocou ao preferir aquela decisão, que tipo assim, ele vai ter que engolir. E aí o que acontece? Grande parte dos advogados não agravam, porque fala assim: mas aí, né, pega mal, porque o juiz... Juro a vocês, tem advogado que nem agrava com medo de gerar mal-estar com o juiz, tipo, que porcaria de advogado, não volta besteira, porcaria de advogados que tipo nem recorrem, só porque falam: não, mas aí o juiz vai ficar com raiva, e aí o que? Se ele julgar outro e indeferir, o que você faz? Agrava no outro. E aí ele me deu uma sentença desfavorável, o que você faz? Recorre na apelação. Quem está feio para ele julgando errado, não para você recorrendo, né? Então assim, o agravo de instrumento, diferente de outros recursos, ele é um recurso que eu acho que tinha que ser dado com arroz e feijão para os alunos, para poder fazer agravo, porque eles não fazem, os advogados recém-formados, ele tem medo. A apelação a gente vê na prática, embargos a gente vê muito. Agora, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, meu Deus, eu já cheguei a ver professor de prática não dando essa peça para os alunos, porque ele não sabia fazer. Ou seja, o professor que tinha que ensinar a peça, não ensinava para os alunos, porque ele não sabia fazer. Como é que ele ensinava para o aluno de estágio que a peça que ele não sabe fazer? Então imagina, eu vi isso da minha vivência, né, prática, eu falo: meu Deus. E aí os alunos falam: não, eu não aprendi porque o professor falou que... Não, o professor não deu essa peça. Não, mas eu passei para ele, porque eu era coordenador de núcleo. Eu falei: mas eu passei para o professor para poder passar essa peça para você, por que ele não passou para você? Aí eu falo para o professor: não, professor, porque essa daqui é muito confusa, né? Demora muito tempo para fazer. Eu não sabia fazer. Então assim, você imagina, que eu estou explicando, tem uma justificativa. Então a gente vê um grande número das ações de recurso, embargos, apelação, e aí, sei lá, 1/10 aí de recurso agravo. Só por essa satisfação dos magistrados que eles não fazem, ou eles também não fazem pelo grau de dificuldade que é de fazer uma peça? O agravo de instrumento, olha só, eu vou falar com você, o agravo de instrumento dentro dos recursos, ele é mais complexo que os embargos,
e que é a apelação, mas ele é mais simples que o recurso especial e o recurso extraordinário aí do agravo interno. Ele, num grau de dificuldades, nós temos, primeiro, os embargos, que é o recurso mais fácil que tem, depois a apelação, depois agravo de instrumento, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário. O recurso mais difícil que tem é recurso extraordinário. Você tem ideia que quando eu vou fazer um recurso extraordinário, gente, eu perco o dia inteiro fazendo. Olha que eu dou aula disso daqui, eu imagino, porque eu tenho que adequar aqueles requisitos a um caso em espécie. Eu tenho que falar a linguagem. A repercussão geral, o que acontece? É porque a gente vai ficando meio calejado. A gente sabe o que deve e o que não deve subir. A gente começa a criar um negócio. Tipo assim, é igual essa questão de justiça gratuita, é uma boa tese subir. Sabe por quê? Porque assim, é extremamente vantajoso discutir acesso à justiça. É um direito constitucional. Está lá, que o Estado prestará meios para todo mundo ter acesso à justiça. O problema é que eu falo, cara, eu não sei o que vem acontecendo, não lembro se foi aqui que eu falei semana passada, daquela questão dos juízes por vocação, foi aqui, não foi? Nós tivemos da aula que eu falei, que antigamente a gente tinha profissionais por vocação, e hoje a gente tem por remuneração, acho que foi aqui, no começo da aula passada, eu acho que foi aqui, salvo engano. E aí o que acontece? Cara, você vê as decisões do juiz, igual eu falei disso aí, cara, você imagina uma desembargadora com 30 anos, de prática criminal, mesmo ela sendo prática criminal, cara, ela tem um assessor que ganha 20 e poucos mil, cara, com o assessor principal. Esse assessor, ela não tem um assessor que manda bem civil também, sabendo que ela pode pegar plantão. Então, tipo assim, e ao mesmo tempo, ela não leu aquela decisão que foi proferida no agravo? Porque se você pega aquilo ali e mostra assim igual eu mostrei para os amigos, eu falei, cara, lê isso aqui. Eu falei, não, isso aqui é zoeira. Eu falei, sim, parece brincadeira. Eu falei, olha aqui, isso aqui é um desembargador de um tribunal de justiça com mais de 30 anos. Eu falei, olha aqui, Então, assim, a gente vê muito um descomprometimento desses profissionais, falta de comprometimento mesmo, dos juízes e, ao mesmo tempo, dos advogados. Porque você imagina, vamos supor, você me contrata, e aí você fala assim, olha, eu falo, não, eu vou defender seus interesses, vou defender, tal, e aí vem um juiz, profere uma decisão daquela ali, eu falo, deu ruim. Aí você fala assim, olha, pode gerar um mal-estar, né, com o juiz, então é melhor a gente não fazer isso. Eu correria para outro, né? Só que ele não fala isso, ele falou, olha, infelizmente, esse juiz não tem nada na cabeça, não sei o quê. Ele justifica, mas ele não recorre. Isso é uma coisa que a gente vê na prática. O cliente acaba que fica a mercê, porque também não sabe que... Em prejuízo. Olha, acho que tem pessoal que chegou ali, bastante pessoal lá, acho que lá. É igual, por exemplo, você imagina o indivíduo fazer um dispêndio financeiro, pagar um profissional e esse não prestar, não lhe prestar o serviço que ele foi contratado. Eu tenho uma tese, que inclusive está no STF, de um processo que eu entrei depois de muitos anos. No penal, a gente fala da falta de defesa técnica, né? Que, por exemplo, se o indivíduo não tiver uma defesa técnica, se ele não tiver uma defesa técnica, eu posso alegar falta de defesa técnica e de anulação.